Normalmente quem mais faz propaganda, ou quem mais a gente percebe pelo menos, é na política. Mas tem algum outro grupo que usa da propaganda ideológica tanto quanto na política? Olha, a questão da política, eu quero retomar o que eu já comentei, né? A gente precisa tomar muito cuidado porque a propaganda de natureza eleitoral, ela é cada vez menos ideológica. Essa, aliás, é uma das críticas que vem se repetindo ao longo das últimas eleições, né? Nesse período que a gente tem de democracia, o período de regularidade democrática, todas as campanhas eleitorais vem suscitando aí críticas no sentido de que os candidatos estão cada vez mais se distanciando da ideologia do seu partido e se transformando em produtos, né? Então, a propaganda eleitoral hoje ela tem uma cara que é muito mais próxima da propaganda comercial do que da propaganda ideológica. Mas a gente sabe sim que os governos, como forma de legitimação, né, fazem um uso intenso da propaganda ideológica. Agora, não é só isso. A gente pode pensar, por exemplo, no papel geopolítico de determinado país, né? Quando eu pego um filme americano, aquele exemplo típico, né, de cinemão hollywoodiano e tal, todos os valores imbuídos naquela história, todos os valores imbuídos naquela narrativa, né, que de alguma forma são a base sobre a qual o roteirista vai desenvolver a sua história, aqueles valores, eles contêm uma carga ideológica muito forte. E aí quando eu pego esse filme e coloco para ser exibido no mundo todo, eu tenho uma difusão sistematizada da ideologia americana, né? Esse é um exemplo. A mesma coisa acontece com os seriados e por aí vai, né? Eu posso pensar, por exemplo, se eu quiser considerar a forma como os homossexuais são tratados em programas de TV ou mesmo em filmes, né? Existe uma tendência a um estereótipo, né? E essa tendência ao estereótipo, ela está carregada de ideologia, tá? Da mesma forma, qualquer contra-propaganda nesse sentido. Então, propaganda ideológica não é algo exclusivo dos governos, ou exclusivo da política, do exercício do poder político. Você pode ter inúmeros segmentos, né, grupos de interesse que queiram, sim, fazer uso dos meios de comunicação para passar a sua visão das coisas. E até falando dos meios de comunicação, as novelas, então, por exemplo, elas também usam de propaganda ideológica. É que a gente tem que separar um pouco, assim, uma propaganda ideológica com um objetivo claro, pontual, né, daquilo que ocorre usualmente na indústria cultural. Então, eu posso pensar em uma necessidade ali que surgiu, né? Olha, a população tá perdendo a confiança no governo, tá perdendo a popularidade, o presidente está ficando sem popularidade e tal. Então, aí faz-se uma campanha, né, de natureza ideológica e tal. Ok, então é uma coisa organizada especificamente com esse fim. Agora, é um fato também que, quando a gente pega todo o conteúdo da indústria cultural, né, que é toda essa produção feita industrialmente para entreter, né, são os conteúdos dos meios de comunicação. É óbvio que essa produção da indústria cultural, ela parte de certos pressupostos, de valores, de crenças, e esses valores, essas crenças, acabam guiando a produção desse conteúdo. Então, o que a gente vê na tela da TV é uma reprodução dessas relações de poder que já estão bem sedimentadas aqui na realidade, né? Então, com isso, o que acontece? Você acaba se deixando levar por essas relações, por vê-las ali na tela também, né? Professor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos em alguns instantes. Continuem conosco.
Hoje eu vou contar uma história para vocês. Sabe aquele homem que se veste de branco e que gosta de cuidar do outro? Então, um desses aí cuidou de um menino espoleta que só vendo. E o seu pai ficou todo contente. Dessa caridade saiu um grande sonho. E se chama Casinha, que virou um hospital. Está fazendo 15 anos. Graças ao pai contente, o homem de branco, de azul, de laranja. E graças a você, é claro. GRAAC, 15 anos combatendo e vencendo o câncer infantil. E agora, José? O clima esquentou, a árvore caiu, a terra secou. E agora, José? O homem modificou, o risco aumentou, a poluição cresceu, o nuclear prevaleceu. Transgênico você comeu, nem percebeu? E agora, José? Seu instante de desprezo, sua incoerência, olha só o que virou. Mas calma, José, você ainda pode fazer muito, basta querer. Acorda, José. Preserve o meio antes do fim. Felice ao Greenpeace Brasil. A síndrome do intestino irritado é pouco conhecida. Ainda não se sabe exatamente como ela se desenvolve, mas é importante saber diagnosticar e procurar pelo tratamento certo. Aprenda no quadro Sua Saúde. Síndrome, o próprio nome já diz, né? É uma síndrome, é um conjunto de fatores que levam a uma irritação do intestino. Hoje, nós não se sabe ainda qual a causa e o que leva a pessoa até essa síndrome do intestino irritável. Só sabe que a pessoa, quando tem esse desconforto, ela tem muita dor. Os sintomas que a pessoa sente quando tem é um desconforto abdominal intenso, dor em cólica intensa, períodos de fezes amolecidas, com constipação, que pode alternar, esse período de fezes amolecidas e constipação pode se alternar num período de dias. Devido a essa síndrome ainda não saber o que leva a essa síndrome, existem pesquisas que falam que tem envolvimento psicológico, dietético, metabólico, mas ainda não se chegou a nenhuma conclusão. A única coisa que se faz é você fazer um diário das refeições daquilo que você come. Uma vez tendo noção daquilo que você come, o que te leva ou não a ter um desconforto na região abdominal, ou a produção de gases, ou a dor, ou a diarreia, e consumir muita fibra. Então, alimentos que tenham grande quantidade de fibra para poder favorecer o trabalho intestinal.